a lição de hoje diz: a importância da teologia para a igreja. Confesso para vocês que é uma lição que eu fiquei muito feliz quando os, os superintendentes passaram para mim, porque eu amo teologia. Então, ao contrário de alguns que não suportam teologia, que acham que teologia tem os seus lados negativos, eu não, eu acho só benéfice na teologia, e é por isso que eu falo com brilho nos olhos sobre esse assunto. Iniciando a nossa lição número 13, tá? Em falar nisso, depois eu quero apresentar a revista nova do nosso próximo trimestre, porque esse trimestre foi o trimestre mais longo que nós já vimos na nossa vida, quase que um ano, Senhor amado. Mas agora teremos a revista aí nova para nosso deleite espiritual, muito mais importante que nós possamos aprender a palavra do Senhor. Isso é o básico, isso é o primordial de tudo. Então, a importância da teologia. Só nesse título, nós já temos bastante referências importantes. Qual que é a referência? A primeira palavra que nós temos aqui, a importância. O que é esse termo importante ou importância? Importância é aquilo, vem da mesma palavra importado, ou importante, ou importação. É aquilo que você deve colocar para dentro. Então, a importância da teologia para a igreja, ou seja, a importância de colocar uma igreja teologicamente preparada, a importância de colocar a teologia dentro da mente dos irmãos. O que seria, de fato, teologia? A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas só para a gente já conseguir entender o que é esse termo, teologia significa tem duas palavras gregas que se unem, teo, que quer dizer Deus, theos, e logos, que quer dizer estudo, pesquisa, aplicação, enfim, a forma que você queira entender nesse sentido. Então, teologia é um estudo sobre Deus. A teologia, na verdade, ela abarca muito mais que isso. Nós falamos do nosso Deus, nós estudamos sobre o nosso Deus. A teologia ela abarca muito além disso. Mas para nós temos que conhecer aquilo que cremos, aquilo que professamos. Tem que ser conhecido nosso. E para isso, o texto bíblico básico da nossa lição não tinha um texto melhor para o comentarista da revista encontrar, que é a carta do apóstolo Paulo que ele escreveu a Tito. É uma das cartas pastorais que Paulo escreveu e que é de suma importância, não tem, é muito relevante para a situação. Bem, Tito, como eu falei, era uma carta pastoral. Se era uma carta pastoral, Tito era um pastor, ok? Agora vamos entender qual era o tipo da igreja que Tito ele cuidava. Tito era pastor da igreja de Creta. Uma cidade onde os habitantes tinham fama de falsos, briguentos, imorais, etc. Só tinha coisa boa ali. Só tinha coisa boa naquela cidade. Era preciso ajudar as igrejas a evitar esse tipo de comportamento, porque a pessoa, às vezes, sabe aquele problema que nós temos hoje, de venha como está e fique como era? Poderia acontecer isso naquele momento. E aí Paulo vai orientando Tito, olha, o povo aí é difícil de lidar, você tem que dar uma consertadinha, porque todas as pessoas que têm um encontro com Cristo, que têm uma renovação da sua vida, ela tem que mudar. Ela tem que mudar a atitude. E o povo ali, por essa fama de falsos, briguentos, imorais e tudo mais, caluniadores, queria tirar proveito de tudo. Então, o Paulo foi preocupado com isso. Então, Paulo orienta Tito nessa tarefa e lhe incumbe de ordenar e preparar líderes para continuar seu trabalho pastoral com o mesmo zelo. Olha que interessante, quando você descobre isso, quando você descobre esse pano de fundo, você entende o porquê que Paulo foi incisivo nessa carta de Tito, falando, o bispo deve ser irrepreensível, que a gente vai ler daqui a pouquinho,
Por que ele fala isso? Olha, está vindo muita gente, se convertendo muita gente com toda essa fama negativa que tem em Creta e você está aceitando na igreja, porque tem que aceitar, claro, não tem como não aceitar, porém, essa pessoa precisa passar por uma transformação, que senão a gente vai ter problema lá na frente. E você vai, na igreja, você vai precisar levantar líderes, você vai precisar levantar pessoas para te ajudar, e aí você vai ficar com uma pessoa não convertida, ou às vezes, a gente falou, esses dias atrás nós tivemos uma aula, eu acho que é Paula que deu essa aula falando sobre neófito, né? E o que é pessoas novas convertidas que acabaram de aceitar Jesus, e aí chega na igreja, já assume uma liderança. E ela precisa passar por esse processo de transformação, ela precisa passar por esse processo de consolidação, ela precisa. Nós temos aqui os banners, né? Que é ganhar, discipular, consolidar e enviar. Até a pessoa chegar no enviar, que seria a liderança, ela tem que passar por todas as partes do discipulado, da consolidação, para daí ela poder assumir, de fato, algo dentro da igreja. Então, Paulo, preocupado com isso, vai no cerne da situação falando com Tito. E detalhe, note que Paulo conhecia Creta. Paulo conhecia a cidade. Então, ele levantou uma pessoa, um pastor lá, responsável, e já foi subsidiando esse pastor. Olha, tem que ser assim, assim, assim. Por quê? Porque a cidade tem fama disso, disso, disso. Isso é extremo da parte de Paulo. E é por isso que a teologia se torna uma coisa importante para as igrejas. Tudo isso a gente vai estudar no decorrer da lição. Deus nos abençoe, que dê tempo de fazer tudo hoje. Tá? Vamos lá. O texto básico, o texto bíblico básico, está em Tito. Aí, agora sim, hein? Senti que a minha voz deu uma ampliada aí. Tito 1, dos versículos 7 ao 17. Diz o seguinte, eu vou fazendo algumas colocações aqui. No 7, diz que o obreiro, o próximo como que eu posso dizer? Pesquisado por Tito para o ministério, deve ser imaculado, repreensível, não deve ser irascível, nem arrogante, nem dado ao vinho, e nem violento, e nem cobiçoso. Vamos só entender o que significa cada uma dessas palavras, que isso aqui é muito importante para nós. Porque convém, no versículo 7, Tito, capítulo 1, versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Quando ele fala bispo aqui, ele não está falando diretamente de um líder, tá? Ele está falando de todos aqueles que assumem uma liderança na igreja. Todo aquele que assume, né, algum cargo dentro da igreja. Isso estende-se para nós. Então, tem que ser irrepreensível. O que é isso? A pessoa olha. Sabe aquela história? Tem uma máxima no mundo que fala o seguinte: aonde há fumaça, há fogo. Pois então, você não pode ter nem fumaça. Você não pode deixar na sua vida nem fumaça. Todos que têm que olhar para você, têm que olhar e falar assim: olha, ali vai um camarada, como diz a minha linguagem musical, batuta. Tem que ter luz e não fumaça. Boa, tá? Nós somos luz do mundo e sal da terra. Então tem que ter luz e não fumaça, tá? Tem que ser, então, irrepreensível. Nada para se repreender nele. Como dispenseiro da casa de Deus. Dispenseiro é como se fosse não. Nesse contexto, é aquela pessoa que cuida de uma dispensa. Ou seja, está pronto a ajudar a qualquer um. A dispensa da nossa casa é onde a gente guarda os alimentos. Então, tudo que você precisa de arroz, você vai lá, pega o arroz lá. Você precisa de feijão, você vai lá. Aqui diz que
o bispo tem que ser irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, ou seja, tem que ser esse tipo de pessoa, além de irrepreensível, que tem esse coração abarcando a todo mundo, sem ira, sem raiva, sem contenda, sem descontar às vezes nas ovelhas aquilo que está passando por uma situação difícil. Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é muito. Isso eu falo não só para pastores, eu falo para líderes, né? Todo tipo de pessoa que assume uma liderança na igreja tem que tomar muito cuidado com isso. Aí, continuando. Não soberbo. Soberbo é aquele tipo de pessoa. Não, eu sou líder, então fica quieto. Tá? A soberba já entrou no coração, a grandeza já entrou no coração, e acha que aquele cargo, vai levar a pessoa para o céu. Muito pelo contrário. A triste notícia, vai te levar para o inferno se você continuar a vida desse jeito. Não iracundo. Iracundo significa a pessoa que se ira com facilidade. E, detalhe, eu vou nem colocar com facilidade, porque senão me dá uma brecha para a pessoa falar assim, então depois que a pessoa me perturbar bastante, daí eu posso ficar irado. Não, não iracundo. O bispo, um líder, ele não pode de jeito nenhum deixar a ira tomar conta do seu coração. Nem que você esteja por aqui. O teu papel é passar a mão na ovelha e, feliz da vida, abraçar a ovelha. Tem um costume judaico, um costume que os pastores, quando a ovelha era muito teimosa, para que a ovelha parasse com a teimosia, quebrava-se a perninha da ovelha. Então ele ia lá com o cajadinho e quebrava. A ovelha não fugia mais, não era teimosa mais, não saía do meio do rebanho. Porém, todo o pastor que fizesse isso, tinha que se prontificar uma coisa, Patrícia. O que era? Carregar a ovelha aonde fosse preciso. Então você bate na perninha da ovelha, quebra a ovelha, mas carrega ela. Isso é importantíssimo. Você precisa às vezes repreender, mas carrega. Ninguém está falando quebra o perno da ovelha e deixa a ovelha jogada num canto e vai cuidar das outras. Não. Você tem que carregar. E você sabe que ela não anda mais. Então, lá na cultura também bíblica que nós temos, o que acontece? O pasto não era como nós temos aqui no Brasil, que você olha assim, você vê um campo de pastagem enorme. Não, era um pouquinho uma moita aqui de pasto, aí tinha quilômetros de distância, daí que vinha outra moitinha de pasto, aí mais um tantão, outra moitinha. Então, o que acontece? O pastor vinha aqui nessa moitinha e vamos comer aqui, ovelharada aí. Aí aquela que estava com o bracinho quebrado, com a perninha quebrada, ele já colocava lá, se precisasse pegar e colocar na boca da ovelha. Olha que ensino que Paulo vem profundo aqui. O Márcio, se não der tempo hoje, pode ser para semana que vem, né? Então tá bom. Tô brincando, vou tentar fazer tudo para dar tempo. Então, o que acontece? Ele tinha todo esse cuidado. Se precisasse, ele pegava o matinho com a mão, ia lá, colocava na boca da ovelha. Aí, acabou o mato aqui, acabou o pasto aqui. Ele pegava aquela ovelha, colocava nos ombros, ia até o outro pasto e chegava lá e falava, vamos jantar aqui, ovelharada. E lá ele ia de novo, colocava aquela ovelha com cuidado no chão, pegava, se fosse o caso, o pasto, levava na boca da ovelha. Isso era o pastor, isso é o desenho do pastor que nós temos. Isso é a figura do pastor bíblico que nós temos. Tá? Então vamos lá. Então, nem iracundo, ou seja, de jeito nenhum você pode se irar. Tá? Isso em qualquer instância, em qualquer liderança. Você é músico, você é líder do seu instrumento, você é cantor, é líder do seu microfone. Sem se irar, por favor, com nenhum que está do seu lado, tá? Eu falo isso porque eu sou acostumado a mexer com músico, então eu sei como é difícil lidar. Nem dado ao vinho, ou seja, pessoas que perdem, vamos dizer assim, o que é o contrário do... O que é uma pessoa que é dada ao vinho? É uma pessoa
embriagada, ou seja, ela perdeu o sentido de retidão. Então, não nem dado ao vinho, ou seja, ele continua reto, sempre reto, tá? Pode ser usado aqui como questão do vinho mesmo? Pode, deve, entendeu? Mas o sentido que nós temos é dois. Você não pode beber, vamos colocar assim, eu já não gosto nem de fazer meio termo. Você não pode ser, não. Você não pode, item 1. Item 2, é aquele que não perde a sua retidão na hora de andar. Por isso que Paulo fala sobre isso. Nem espancador. Olha só no versículo 7, gente. Quanto ensinamento. Não espancador, ou seja, cuidado com a forma que você cuida, você educa seu filho. Cuidado com a forma que você educa seu esposo. Tá? Eu falo isso porque tem mulher que bate no marido, estou brincando. Mas ao contrário também, a gente tem que se preservar com isso. Então, toma cuidado, não pode ser espancador. Cuidado com essa questão, principalmente de filhos, né? Mas isso vale para tudo, tá? Nem cobiçosos de torpe ganância, nem cobiçoso de torpe ganância. Deixa eu melhorar meu português aqui, ó. Nem cobiçoso de torpe ganância. Cobiçoso, aquele que quer para si. Torpe ganância. Por que o apóstolo Paulo fala essa palavra? Torpe ganância. É uma ganância, é querer aquilo que vai te levar para o inferno. Então é querer aquilo que não te convém, não te faz bem, torpe, tá? É aquilo que é, vamos dizer assim, eu vou mais um pouquinho além, até amaldiçoado. Então o que acontece? Às vezes o líder fica naquela, tipo, cobiçando até dos liderados. Nossa, fulano teve isso, e eu estou aqui lidando e não consigo. Então, cuidado com essa torpe ganância, tá? Não cobice isso. De novo, volto a falar, vale para todos, não é apenas para o bispo. Senão o pessoal acha que essa palavra só está dirigida ao bispo Eli e à bispo Patrícia. Não é isso, tá? São a todos que têm uma liderança na igreja. Vamos ao 8. Depois de um longo e tenebroso inverno, vamos ao 8. O 8 diz que tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, deve ter domínio próprio, ser justo e santo. Vamos entender tudo isso aí? Então, no 8 continua. Mas, dado a hospitalidade. Hospitalidade é o quê? A recepção. Ele tem aquela alegria de receber todo mundo. É mais ou menos, isso é de perfil, isso é de personalidade, mas é mais ou menos assim, vocês imaginando o pastor Júnior antes da pandemia. Tá? Isso é de personalidade. O pastor Júnior é desse jeito, de chegar e abraçando e Senhor do céu, tá? Mas isso é dele, tá? Eu mesmo já tenho um pouco de dificuldade. Mas eu gosto de conversar bastante, mesmo assim. Mas também você não pode ser aquele tipo de pessoa que entra mudo, sai calado e não estou aqui. Ou senão, eu estou no. Existem igrejas. Qualquer coisa que eu falar aqui é mera. Qualquer semelhança é mera coincidência. Existem igrejas que têm lugar especial para o pastor entrar. E ele entra por trás do púlpito. Ele não conhece nem a igreja que está lá. A igreja, ele nunca viu os irmãos que estão na igreja, porque ele já tem um lugar especial para entrar. E ali ele já coloca o carro naquela garagem especial, entra pelo escritório pastoral dele e sobe no púlpito, atende o culto, volta de novo lá. É complicado isso, tá? Então, hospitalidade é você ser receptivo com todo mundo. Amigo do bem. Quantas vezes nós temos líderes amigos do mal? E o que é amigo do bem e o que é amigo do mal? Amigo do bem é aquele que está sempre com o bem do seu lado. Ou seja, eu tenho aquela facilidade de desejar o bem para todo mundo, eu tenho essa facilidade de querer o bem para todo mundo. Amigo do mal, geralmente, é carrancudo, é uma pessoa amarga, é uma pessoa difícil de você ficar perto. O líder, o bispo, tem que ser hospitaleiro, tem que ser amigo do bem. Moderado. Moderado é o quê? É uma pessoa equilibrada.
ela não é extremamente enérgica, mas também não compactua com tudo. Ela é uma pessoa moderada. Ela sabe, através da palavra de Deus, aonde ela deve repreender e aonde ela não deve repreender. Muitas vezes a gente passa por isso, eu já passei por isso, de você ser repreendido por uma coisa que você vê lá depois, o fundamento. Eu acho muito lindo porque o próprio Jesus Cristo nos justifica. Então ele mesmo justifica, ele mesmo mostra, olha aqui, ó. E aí acontece, raras vezes acontece de um líder chegar para você e falar: me perdoa, eu agi mal. Raras vezes, porque quem é líder tem essa dificuldade para chegar e falar: olha, errei, me perdoa. Isso é muito. A gente tem que tratar isso no nosso coração. Todos nós que assumimos liderança em igreja temos que tratar isso no nosso coração. Vamos continuando aqui. Justo, uma pessoa justa. Vamos colocar esse justo como 2 parâmetros. Justificada por Cristo. Amém. Glória a Deus. Todos nós somos. Agora, justa. Eu acho muito engraçado porque quando você fala dos gomos do fruto do Espírito Santo, tem algumas traduções que fala amor, paz, longanimidade, bondade, fé. Algumas traduções colocam fé. E essa fé, ela não está traduzida dessa forma, da forma mais correta. Literalmente, essa fé quer dizer que seja uma pessoa a quem possa dar crédito e demonstrar fidelidade. Então, a pessoa tem que ser fiel, assim, ela tem que ser uma pessoa pronta a ser fiel, a demonstrar fidelidade. Por exemplo, ouvir o problema de um irmão e não postar no Facebook. Acabou de escutar um problema de um irmão que chega e fala assim: olha, eu estou com um problema, gostaria muito de passar para você isso, porque você é uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aí você coloca lá no Facebook: cuidado com isso, porque acontece. Então, não é essa a ideia. Mesma coisa você vai chegar para outra pessoa e falar assim: ah, você sabia que fulano não se aguentou e veio falar comigo até? Olha que jeito maligno, maldoso. Eu atendo muitas pessoas com aconselhamento cristão, sou muito feliz por isso. E todas as pessoas, todos os casos que acontecem, para vocês terem uma ideia da forma que a gente age, aquilo morre com a gente. A gente simplesmente coloca, a única pessoa que fica sabendo das situações é apenas Jesus Cristo, quando eu me ajoelho na beira da minha cama e oro e entrego todos os pedidos a Ele. Ou nos meus momentos de oração particular. É o único que fica sabendo. Abençoa fulano e tal, lá não sei aonde. Abençoa não sei o que, lá não sei aonde. Que está passando por isso, Senhor. É a única pessoa que sabe. Que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, tem que ser uma pessoa justa, mas que dê credibilidade aos outros. Aí o próximo, santo, não é canonizado. Santo quer dizer separado, tá? Santificado, que procura ser santo. Nós temos na Bíblia muito claro, o próprio Deus falando: eu sou sede santos porque eu sou santo. A Bíblia mente? Não. Então existe uma possibilidade de ser santo, sim. Só que quando fala dessa santidade, nós nunca alcançaremos o nível pleno de perfeição. Mas essa santidade é uma busca de santidade, é um separar para a obra do Senhor. Então, seja assim. Temperante, ou seja, também nós temos lá, no gomos do fruto do Espírito Santo, nós temos o domínio próprio, pessoa temperada, uma pessoa que tem equilíbrio, tá? Dificilmente uma pessoa que fica com, vamos dizer assim, com gestos obscenos em, em trânsito, dificilmente uma pessoa que grita, dificilmente uma pessoa que coloca uma opinião muito particular num Facebook da vida, essa pessoa pode se dizer
com domínio próprio. Porque o domínio próprio é justamente, o nome já fala, domínio próprio. Eu quero fazer, porém eu me domino para que isso eu não faça. Que isso vai causar escândalo. Isso vai causar mau testemunho. Então eu quero, mas eu me controlo. Tirou eu dos eixos, sabe? Fiquei muito revoltado com certa atitude que a Patrícia fez. Mas o meu negócio é acertar com a Patrícia depois. Num outro momento em particular. Isso é muito interessante também. Nunca tente resolver problemas nos primeiros 5 minutos. Pastores, líderes, nunca tente resolver isso nos primeiros 5 minutos. Tá? Que é sempre o calor do momento. Deixa passar 1 dia, 2 dias, quem sabe venha mais refrescância sobre a sua cabeça. Seja parte inteligente do relacionamento. Eu sempre gosto de falar isso. Seja parte inteligente do relacionamento. Esposo e esposa, quando vê que um começa a subir a voz, deixa de lado, vai fazer outra coisa, daqui a pouco calma, tudo certinho, seja parte inteligente do relacionamento. Se você for tentar bater de frente naquele momento, a coisa desanda. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre a teologia, a importância da teologia para a igreja. E ajude eu de não sair, mas tudo isso tem a ver com a nossa lição. O 9, retendo firme, deixa eu só ver aqui, deve ser apto a usar a doutrina, agora vem a teologia, deve ser apto a usar a doutrina para incentivar o sincero e rejeitar o dissimulado. Vamos ver o 9 lá? Retendo firme a fiel palavra, retendo firme, ou seja, você segura para você firmemente. Essa é a minha opinião dentro da palavra de Deus. E daqui eu não saio. Nada de conchavos, né? Nada que negócio tipo assim, deixa eu dar uma facilitadinha, porque esse irmão aqui é assim, né? Algumas coisas na questão de liderança, graças a Deus nós não temos isso aqui na nossa igreja, mas algumas questões de liderança, não, isso eu tenho que apoiar porque o dízimo dele é mais alto, a oferta dele é melhor. Não é isso. Retendo firme, tá? A fiel palavra, que é conforme a doutrina da palavra de Deus, não a doutrina que é criada por um ou outro, tá? Não é usos e costumes, não. É doutrina da palavra de Deus. Para que seja poderoso, ou seja, para que você tenha poder nas suas palavras vindo do céu, tá? Tanto para demonstrar, o que seria demonstrar? Corrigir, aconselhar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ou seja, eu tenho argumento. Contra a palavra de Deus, não há como argumentar. Então, se você, líder, está respaldado com a palavra de Deus, não vai ter aquele liderado ou aquela pessoa que vai chegar para você e falar, eu acho que o senhor está errado. Não. Por quê? Quem está errado então é a palavra. Então, não tem como isso acontecer. Quando eu expresso a minha opinião, não é o som que está ruim, viu? É a garganta mesmo. Quando eu expresso a minha opinião, conforme diz Jeremias, o coração do homem é mau, enganoso, é perverso. Então, o que acontece? Quando eu expresso a minha opinião vem com rupturas. As minhas ideias vêm com... Agora, quando eu vou na teologia, quando eu vou na palavra do Senhor, aí não, ela corta reto. Eu acho muito legal da teologia isso, Márcio. Ela corta reto. E aí, quem tiver com o pescoço um pouquinho para cima, entendeu? Isso é muito interessante. Ela corta reto. Eu não fico... Não, deixa eu fazer um corte mais ou menos assim. A gente vai ver isso daqui na própria palavra do apóstolo Paulo em outra ocasião. Vamos lá, o 10. O 10 diz, as pessoas são rebeldes e enganadores. O 10 diz assim, porque há muitos desordenados, ou seja, que não estão em ordem, até dentro da igreja, né? Faladores, tem pessoa que é fofoqueiro porque ele quer, é uma profissão dele. É capaz de ele chegar na loja 100 e falar assim, vem fazer um crediário. Qual é a sua profissão? Fofoqueiro. De tanto que ele leva aquilo a sério. Aquilo ele leva e a desculpa do fofoqueiro, sempre tem uma que eu sempre falo assim, Márcio,
que a desculpa do fofoqueiro é, nós não estamos falando nós não estamos falando de ninguém, nós estamos falando que é certo. Olha que desculpa de fofoqueiro mais medonha, né? Então, fofoqueiro, falador, vão, ou seja, que não tem valor, enganadores, que é da trapaça em todo mundo, principalmente os da circuncisão. Olha só que informação importante aqui que o apóstolo Paulo nos dá. Principalmente os judeus que estão vindo convertidos. Olha só que informação que Paulo dá. Então ele fala assim, ó, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, ou seja, principalmente aqueles que estão vindo da suposta religião perfeita, né? Vamos dizer assim, do judaísmo. Então, eles têm tudo isso daí que está vindo com eles, com uma sobrecarga muito grande. Aí o 11. Eles precisam ser silenciados, pervertem casas inteiras e são gananciosos. Então, diz aqui o 11, ó. Aos quais convém tapar a boca, ou seja, convém silenciá-los. Tá? Homens que transtornam casa inteira, ou seja, eles iam na casa, eu vinha com uma doutrina equivocada ou de uma forma equivocada e ia lá fazer fofoca na casa do Márcio. Aí chegava com a desculpa assim, olha Márcio, passei lá no Esfirra Show, comprei uma caixinha de esfirra para a gente comer junto e dá-lhe falar mal do bispo ali. Entendeu? Então, essa era a desculpa. E aí eles transtornavam uma casa inteira. Tudo isso eu estou trazendo para a nossa realidade, viu? Isso é muito importante. O que não convém, ensinando o que não convém. Ou seja, ensinamento torpe, tentando deturpar a tua... Por torpe ganância, ou seja, por ganância de coisas vis. Por querer algo amaldiçoado, vamos pensar assim, maldito. 12. São mentirosos e preguiçosos. Olha que interessante. Um deles, o seu próprio profeta disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis citar um profeta, um filósofo, que era Epimênides, se eu não estiver enganado, 600 anos antes de Cristo, que deixou escrito isso. Né? Que os cretenses, isso é o apóstolo Paulo, que conhecia muito bem filosofia e tudo mais, olha. Ele diz assim, ó, porque um profeta deles, de vocês aí, um tal de Epimênides, que passou por aí 600 anos antes de Cristo, ele falou o seguinte, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Olha que exortada firme que o apóstolo Paulo deixou com Tito. 13 e 14. Eles devem ser repreendidos publicamente. Olha que interessante, eu gostei muito dessa observação aqui, ó. 13 diz, esse testemunho é verdadeiro. Todo testemunho que é verdadeiro tem que ser apresentado. Portanto, repreende-os severamente, em público, se for o caso, para que sejam sãos na fé. Ou seja, Paulo não estava jogando ninguém no inferno. Ele estava querendo curar a igreja. Então, vocês vão fazer isso para quê? Para que eles sejam sãos na fé. Tenham uma fé sã. 14. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Quanta informação! Não dando ouvidos a fábulas judaicas, a coisas que falam por aí, a crendices, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Homens que se desviavam do cristianismo e vinha com uma outra ideia. E vinha com uma outra projeção teológica até. Vamos lá. 15. Enxergam tudo com malícia. Vamos entender o que é isso? Todas as coisas são puros para os puros. Olha a informação de Paulo. Se você tem uma pureza no coração, se você, por um acaso, tudo aquilo que fala para você, você já malicia,
cuida do seu coração. Já existe impureza dentro dele. E é aí que você tem que arrancar fora. Ô Espírito Santo, faz o trabalho novo, lindo na nossa vida. Acho que isso que é maravilhoso. Então, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, a mente já está contaminada, o coração já está contaminado. Tudo que entra por ali já sai sujo. Aí você já, logo, qualquer coisinha que com pastor fala num púlpito, alguém fala para você, já falou isso, já tem malícia. A gente tem que se preocupar muito com uma coisa também, Patrícia, que é muito normal isso acontecer, que é sempre, o Coríntios 13, eu gosto muito do Coríntios 13, principalmente o versículo 5, Márcio, que fala, o amor não suspeita mal. Então, quando eu escuto alguma coisa que o Márcio falou, eu falo, o Márcio fez aquilo lá para pegar em mim. Cuida desse coração. Cuida do teu coração. Porque a Paula falou alguma coisa que foi justamente para dar um toquinho em mim. Não. Isso daí, às vezes, é a tua mente que está trabalhando, porque a tua mente já tem certas impurezas. Na verdade, quem ama não suspeita mal. Então, não suspeite mal do seu irmão. Pense, eu tenho uma máxima comigo, eu uso isso para a minha vida, tá? Não estou falando que é certo ou errado, mas eu uso para a minha vida. Não existe crítica destrutiva. Oh, mas como assim? Não existe crítica destrutiva. Toda crítica, ela vem para te melhorar. O que existe é ouvido destruído que pega uma crítica e logo fala, não vou mais, não quero mais, não posso mais, não vou mais, porque eu não... Aí sim, aí é você que se destruiu pela crítica. Agora a crítica não, ela sempre vem com o intuito de, opa, vou para o próximo estágio. Pensa nisso. Então, isso é uma coisa que eu levo comigo. Não existe crítica destrutiva, tá? É conforme você ouve e você aplica na tua vida. Segue o bonde. 16 e último versículo para a gente entrar na lição, que até agora foi só o texto base. O 16 fala, seu modo de agir contradiz completamente seu discurso. Tem um teólogo que eu gosto muito de ler sobre ele, que fala assim, pregue a todo tempo, e se preciso for, use as palavras. Pregue a todo tempo. A sua vida é uma pregação. E se preciso for, use palavras. Isso é melhor. Isso é teologia ampla, perfeita, maravilhosa. Pregar com a tua vida. Então, o versículo 16 fala assim, confessam que conhecem a Deus. Ou seja, falar é fácil. Até papagaio fala. Mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. O que ele está falando aqui para Tito? Tito, essas pessoas, por mais que chegue com aquela lábia e fale lá, porque não sei o quê, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu sou assim, tá? Espera um pouco, veja como que é o testemunho, veja como que é a vida. Como eu falei, pregue a todo tempo, se preciso for, use palavras, ou seja, veja bem como que é o agir da pessoa. Aí sim, quando você vê que a pessoa não nega a Deus com as suas obras, ele está sendo uma pessoa benquista, bem aceita. Aí ele está aprovado para uma boa obra. Ou seja, ele está sendo aprovado para o nível 2. Ali no nosso caso dos nossos banners, nível 4, né? Level 4. Então ele está indo para o nível 4. Ele já foi ganho, ele já foi discipulado, ele já foi consolidado, e agora eu já vi a consolidação. O que é consolidar? É você ver toda a mudança de vida nele, íntegra, completa. E aí, agora eu estou no momento de enviar. Então é muito legal isso aqui. O ganhar é quando você vai e tira a pessoa lá da boca do inferno. Aí quando a pessoa chega aqui, aceitou Jesus, você discipula. Não coloca um cargo para ela ficar presa da igreja. Não, você discipula. Olha, aqui faz assim, aqui acontece assim, nós acreditamos nisso, aqui o pastor fala sobre isso. Igrejas têm que ter pontos de fé. Isso é muito importante.
pautados na Bíblia Sagrada. Então, tudo isso, ele convive com isso. Aí ele vai para o momento de consolidação, ou seja, ele viveu ali um período, não vou dizer quanto tempo, mas ele viveu um período que todo mundo já vê que a vida dele é repreensível. Bom testemunho, é uma pessoa batuta, como diz na linguagem dos maestros, é uma pessoa batuta, gente boa. Agora sim, vamos enviar para uma obra. Está pronto. E um detalhe importante, Márcio, um pastor que se preocupa com isso, ele não teme a pandemia. Olha que assunto teológico a gente vem. Um pastor, um líder, que aplica teologia no seu grupo, que aplica a Bíblia no seu grupo, ele não está preocupado com a pandemia. E por que, Patrícia? Saberia me responder? Porque vem a pandemia, fecha a igreja, abre a igreja, faça o que acontecer, ele sabe que a pessoa está firme e pautada na palavra de Deus. É diferente. Quando eu sirvo para a igreja, eu gosto muito de falar sobre isso, quando eu sirvo para a igreja sorvete de chuchu, que deve ser uma delícia, não tem gosto nenhum, aqueles miojo, gospel, quando eu sirvo esse tipo de palavra para a igreja está sempre com fome. Veio a pandemia, o coitadinho vai desviar. Por quê? Porque nunca teve uma substância da palavra de Deus de forma... E aí o que acontece? Eu tenho um exemplo muito legal, que a pessoa ela tem o costume de usar uma vida regrada, alimentar regrada. Então ela vai lá com aquele cuidado todo, porque eu tenho que comer tanto de proteína, tanto não sei o quê, aquele cuidado todo, assim, né? E aí, de repente, vai na casa de um amigo, de um chegado, chega lá, dá de cara com uma feijoada. O camarada come um pirex de comida e tá assim, não aguento mais, tá quase igual aquelas baratinhas que você mata, coloca veneno, ela tá assim, ó, com as perninhas para cima. Por quê? Porque não consegue comer nada mais pesado. Aonde eu quero dizer isso? O que eu quero dizer com isso? A igreja tem o tempo inteiro o costume de oferecer miojo, sabe? Aquele negócio que não vai para o segundo estágio. E aí, quando vem um pastor e prega uma palavra de peso, a igreja não aguenta e começa a sair falando mal da igreja, do pastor. Não devia nem ter convidado o pastor daquele para vir na nossa igreja. Você é louco, não tem. Por quê? Porque ele pregou a palavra de peso. E a igreja diferente, ela tem muito disso. A igreja que vive o tempo inteiro com uma palavra boa, teológica, com peso, quando vem um itinerante de fora e prega um miojo, a igreja fala, desculpe, mas nem traga mais. Entendeu? A igreja já fala assim, perdoe, mas nem traga mais. A gente quer uma palavra que sustente. Agora vem falar aqui que o Senhor vai me dar casa, comida, roupa lavada, 10 milhões por mês. Não convence. Amém? Vamos então para a nossa lição, que eu acho que vocês estão ansiosos para entrar na lição, né? Eu gosto muito de fazer esse plano de fundo, que é um plano de fundo, mas a lição mesmo vai mais 2 horas. Texto áureo. É um pano de fundo profundo. Vai lá. Mas eu acho que é ensinamento para a nossa vida, né, Márcio? Acho que vale a pena. Tem que ser assim. Texto áureo. Texto áureo está em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos dissecar mais um pouco aqui o negócio. Procura apresentar-te. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que era outro pastor, em outra igreja, e fala, procura apresentar-se, é fácil se apresentar, então? Precisa de uma busca. Você precisa se procurar dentro de você como que você faz para ser um obreiro, apresentar-se a Deus, diante de Deus, aprovado. Então, existe uma profundidade aí muito grande. Não é de qualquer jeito. Perdão da minha forma de expressar. Não é você batizando ontem e vindo para a igreja hoje que você é salvo.
Cristianismo não brinda ninguém. Batismo não brinda ninguém. O que brinda você, o que blinda você é o seu dia a dia com Deus, a sua santificação. Isso tudo a gente vai ver lá na frente. Vamos lá. Procura apresentar-te, então não é fácil. Tem que... A quem? A Deus. E por que ele fala a Deus? Por que ele não fala assim, procura apresentar-se a mim, que sou seu pastor? Procura apresentar... Não, porque Deus está em todo lugar. Então não tem aquele negócio de falar assim, ó, eu vou... Como o Bispo Eli não está vendo? Como o pastor Júnior não está vendo? Como o apóstolo não está vendo? Então aqui eu posso fazer assim, eu posso agir. Não. Procura apresentar-se a Deus. Ou seja, Deus está em todo lugar, em todo momento contigo. Então não tem como você fugir. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado é como aquele que passa por qualquer tentação, qualquer luta, qualquer prova e diz, eu não quero, não me convém. E ali ele é aprovado diante de Deus. Como obreiro, ou seja, uma pessoa que faz uma obra. Obreiro significa como se... Paulo, não sei se vocês sabem, não sei se os irmãos sabem, que eu estou dando aula mais para 2 aqui, para 3, né? Então por isso que eu fico aqui. Paulo, ele era construtor de tendas. Essa era a profissão de Paulo. Então, quando Paulo falava, ele tinha muito isso de trazer para o lado da profissão dele, da realidade dele. Então, como obreiro, ou seja, ele tinha, com certeza, os serventes aqui para nós hoje seriam serventes de pedreiro, né? Ou até os pedreiros, os construtores. Então, procura apresentar como obreiro, uma pessoa que faz uma obra, tijolinho a tijolinho, vai assentando, vai levantando, vai deixando o negócio... Eu estou trazendo para a nossa realidade, tá? Então, um obreiro que não tem do que se envergonhar, ou seja, lembra daquela história de onde a fumaça, fogo? Que nós temos que ter luz e não fumaça? Então, não tem do que se envergonhar. A nossa vida passada, ela nos envergonha. Todos nós temos um passado terrível. E esse passado nos envergonha. Só que esse passado também é o nosso trampolim para todo mundo falar, olha como a Paula mudou, olha como a Patrícia mudou, olha como o Márcio é diferente, olha como o Henrique é diferente. O Henrique, quando eu conheci, era terrível. Mas olha, hoje é uma pessoa... Então, esse passado também nos promove. Tá? E ao invés de causar vergonha, ele nos causa justamente aquela história, ele nos causa vergonha quando você lembra, mas ele causa em você aquela, poxa vida, Deus teve misericórdia de mim, glória a Deus por isso. Eu acho que isso é fantástico. Então, que não tem do que se envergonhar. Aí vem aqui a palavra muito interessante, ó, que maneja. Paulo aqui jogando para o lado da profissão dele. Como ele era construtor de tendas, e ele lidava com um acessório, para nós, eu vou chamar como tesoura. Então ele cortava, ele era construtor de tendas, ele cortava a tenda, aquela tesoura que ele usava para cortar, aqueles tecidos. Então ele fala, maneja bem, por quê? Se você cortasse torto, não dava encaixe no outro tecido. Olha que interessante. Aí ficava aqueles bicos, aquelas pontas. Então ele, como construtor, ele falava, olha, a gente tem que ser um bom obreiro que maneja bem essa ferramenta para cortar reto. E aí a gente costura, a tenda vai ficar bem alinhada, bem certinho, vai ficar chique. A palavra da verdade. Então você maneja bem a palavra da verdade. E vamos lá entender. Eu até separei um texto aqui, corroborando esse, que é Efésios 6, 13 ao 17. Efésios 6, 13 ao 17. É o famoso texto que fala sobre a armadura completa de Deus. Então vamos lá. Efésios 6, 13 ao 17. Diz o seguinte: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes.
Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que eu fiz questão de, apontando aqui, 1, 2, 3, 4, 5? Ele usou 5 elementos para defesa. Se você for olhar aqui, ele usou um elemento, que foi a verdade, o outro elemento que foi a justiça, tudo isso te defendendo. O outro elemento que foi a paz, o outro elemento que foi a fé, a salvação. Porém, uma só de ataque. Qual é? E não é para você atacar matando os outros. Não é para você usar a teologia para ficar matando os outros. Mas aqui ele coloca muito bem isso aqui, ó. Uma de ataque que é: empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, manejar bem a palavra da verdade. Cortar reto. Mas o mais importante, saber o momento certo de cortar. Agora sim, vamos à nossa lição, que eu sei que vocês estão ansiosos. Amém até aqui? Eu estou ouvindo um monte de amém aqui. Vamos lá. A palavra introdutória. A importação, na palavra introdutória, o comentarista usa um termo que eu achei muito interessante: importação de teologias institucionalizadas. O que é isso? São coisas que são prontas lá, aconteceram num determinado contexto, numa determinada época, para um determinado povo, e às vezes você traz aquilo. Eu vou falar na frente também de uma teologia enlatada. Tá? É como se você abrisse uma lata de qualquer coisa, de salsicha, vou imaginar assim, né? E aquilo lá já vem enlatado. É uma coisa que você vê que é tudo cheio de conservante, uma coisa e outra. Então já vem uma coisa já adulterada para você. E aí você pega essa teologia institucionalizada e vai tentar aplicar na sua igreja. O que acontece com isso? Quais são os resultados disso? A pronto prazo, assim, a curto prazo, afastando o eixo cristológico e das doutrinas da cruz. Ou seja, você pega essa teologia, embute na sua igreja, faz ela caber dentro da sua igreja. Tem que tomar muito cuidado, gente. Muito, muito cuidado com os tal de moveres. Ah, por que mover? Porque eu não vejo mover, porque não sei o quê. Toma muito cuidado com isso, tá? Mover, ele acontece no íntimo do seu contato com Deus. Você não pode jogar isso como se fosse uma regra, tá? Quando eu jogo isso como se fosse uma regra, eu acabo cometendo sérias heresias. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, nessas teologias, você afasta o eixo cristológico, ou seja, Cristo deixa de ser o centro e passa a ser o eu. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. E as doutrinas da cruz. Tem muita gente que não fala mais sobre a cruz. Tem muitas igrejas que não falam mais sobre salvação. Gente, teologia é isso. Teologia é isso. É cruz, é salvação. Para de achar que teologia é outra coisa. Não tem. Sabe, as pessoas às vezes acham. Se você for estudar teologia, quem estuda teologia de fato, vai ver a amartiologia, vai ver a parectologia, vai ver a soteriologia, tudo isso apontando Cristo. E aí chegam as pessoas e falam que a teologia vai matar a igreja. É só por Deus. Então vamos lá. O que acontece aqui, quando você começa a trabalhar com isso? Há causas. O evangelho antropocêntrico, ou seja, tudo converge para o homem. É o homem que é o centro da atenção. A lição passada eu tive a oportunidade de falar sobre isso,
né? Lembrando que o nome da revista é muito legal, né? Porque os desafios da igreja no século XXI. Ou seja, qualquer semelhança é mera coincidência do que nós estamos vivendo hoje na nossa igreja. Então, evangelho antropocêntrico. Outra coisa, teorias pragmáticas. O que ele quer dizer com teorias pragmáticas? A coisa da prática. Nós temos uma dificuldade muito grande. Tome isso no coração de vocês, meus irmãos. A questão de... eu estou olhando preocupado com a hora. Tem pastores, tem líderes, enfim, que incentivam muito a questões de campanhas na igreja. Ah, mas então você fala que é errado? Não. É certo. Só que a campanha, ela sempre tem uma ideia imediatista. São 7 sextas, um exemplo, são 7 sextas-feiras. Então, quando terminar a 7ª, vai estar tudo certo na minha vida. Tem essa ideia imediatista. E isso foge da teologia de Cristo. Isso foge totalmente da teologia que nós precisamos viver. E isso é falta de teologia na igreja que faz esse tipo de coisa. Campanhas de uma coisa e outra. Eu sou muito resistente com relação a isso. Eu estava até resistindo com relação a falar sobre essa lição, porque tem muitos detalhes. Mas como eu posso falar de teologia, eu gosto de falar de teologia, então eu vou no joelho. Não esquenta a cabeça, nem que quebre as pernas, nunca mais pode jogar bola. Depois a gente carrega a ovelha, viu? Não esquenta não. Ponto 3. Então, cuidado com a teoria pragmática, ou seja, a coisa prática tem que ser agora, tem que ser já. Tá? Cuidado com isso. Uma coisa muito normal que a gente vê por aí. Dê 2.000 para a igreja e o Senhor vai te abençoar. Se você der 3.000, você vai ser mais abençoado. Se você só dá 100, a sua bênção vai ser meia boca. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. Isso é falta de teologia. Tá? Teologia na vida da igreja e teologia na vida dos pastores também, viu, gente? A espada aqui corta reta. 3. Busca de resultados institucionais. O que é isso que ele quis colocar aqui, Márcio? Igreja cheia. Tá aqui, tá bombando. Tem que estar igreja cheia. E almas vazias. Igreja cheia, almas vazias. Igrejas cheias, almas sedentas. Olha que triste isso. Eu falo isso porque esses tempos atrás a gente foi caminhando pela cidade, olha, e de repente a gente foi abordado justamente por isso, né? Uma pessoa de uma determinada igreja, não vou falar qual é, e ela falou: irmão, eu posso tirar uma dúvida e tal? E nessa dúvida ele veio justamente perguntando para mim: então, o pastor lá da minha igreja fez uma campanha assim, 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 eu fiz tudo que tinha direito e fiquei do mesmo jeito. Falei: então, irmão, falta de teologia, falta de... A igreja, e até é engraçado porque essa pessoa que veio conversar comigo, ele até foi muito claro, Patrícia, e falou assim, ó: eu não precisava de bênção financeira, eu não precisava de bênção matrimonial, eu não precisava de bênção na minha profissão, eu não precisava de nada disso, só precisava encontrar Jesus. E aí eu fui nessa campanha, e fiz a campanha, e fiz tudo conforme o pastor pedia para levantar a mão, eu levantava, o pastor pedia para baixar a mão, eu baixava, o pastor pedia para tocar o irmão do direito, eu tocava, tudo. Eu aceitei Jesus os 10 dias da campanha. E nada mudou na minha vida. Olha só, gente, eu entrei no carro, nós entramos no carro, começou a chorar. E aí às vezes a pessoa fala para nós: não, porque teologia esfria a igreja. Reflita sobre isso, meus irmãos, por favor. 4. Esquecem a unidade do corpo de Cristo. Claro. Porque você começa a ter aquele negócio, tipo assim, ó, se o casal Patrícia e Márcio são mais abençoados que o casal Prisciliana e Edilson, eles estão mais na bênção, eles alcançaram mais a fé, e a Prisciliana com o Edilson, que estejam assistindo, eles estão em pecado, estão em erro, então por isso que Deus não abençoa eles. Então começa a fazer um disparamento do corpo de Cristo. Tudo por causa do quê? De um ensino mal feito. Vamos lá. A necessidade de uma teologia biblicamente saudável.
Então vamos lá, nem que eu fale só o ponto 1 hoje, tá? E deixa o ponto 2 para amanhã, para amanhã não, tá? A necessidade de uma teologia biblicamente saudável. Eu vou parafrasear esse título, que eu gostei muito, ó. A necessidade de uma teologia biblicamente saudável. Eu vou parafrasear. É preciso conhecer a Deus através da única forma que é a Bíblia Sagrada, sem impurezas. Então, a necessidade, a precisão de uma teologia, conhecer a Deus biblicamente, ou seja, só tem um jeito que Deus se revela a você, meu irmão. Esse negócio da pessoa subir aqui num púlpito e falar experiências da vida, porque o Espírito Santo falou comigo isso, porque o Espírito Santo, isso é experiência sua, não é palavra de Deus. Para com isso. Para com isso, pelo amor de Deus, é isso que está levando a igreja, porque sinceramente, você vê uma pessoa, eu vou fazer uma brincadeira agora que eu tenho que fazer, que está dentro de mim, já, está dentro de mim. Aí vem o Márcio e fala assim, porque eu sou um ex-drogado e Deus me usa assim, assim, assim. Aí vem uma outra, eu sou uma ex-prostituta e Deus faz isso, isso, isso comigo. Aí vem outra e fala, eu sou um ex-feiticeiro e Deus faz isso, isso, isso comigo. E comigo, Deus não faz nada, então eu sou um estúpido. Simples assim. Você se sente um estúpido, porque Deus não fez nada com você. E não é isso. Você tem o cuidado da palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que usam a conversão para projeção. Usam a conversão para projeção. Ah, eu sou um ex-feiticeiro. Então agora, gente, vocês vão ver o que é um ex-feiticeiro com a palavra de Deus na mão. Santo Deus. E faz um negócio que foge da casinha totalmente. Oh, meu Deus, ajude eu que eu não seja apedrejado quando sair daqui. Vamos lá. Então, tomar cuidado com uma coisa. Textos fora dos seus respectivos contextos geram pretextos para uma nova heresia. Eu gosto muito disso aí. Texto fora do contexto gera um pretexto para uma heresia. Então, eu vou lá e uma experiência que eu vivi, andando na rua com o Espírito Santo, eu começo a jogar e falo assim, olha, Patrícia, se você não está vivendo assim na sua vida, é porque falta isso. E aí eu estou trocando a palavra sadia de Deus por uma experiência pessoal minha. E aí se torna uma heresia. Amém? Então é bom para a gente saber o que é heresia, né? A pessoa fala o que é uma heresia, a pessoa nem sabe o que é. É alguma coisa que não é de Deus e queima a gente. Né? O pessoal mais antigo fala, né, por causa do período da Inquisição, é alguma coisa que não é de Deus e queima a gente. Mas não é nada disso. A necessidade de uma teologia biblicamente saudável. Então vamos lá. O que significa teologia? 2 Pedro 1, 20 e 21 vai falar sobre isso. Conhecer a Deus a partir daquilo que ele quis revelar-se ao homem sobre si e sobre a criação. Em 1 Pedro, eu acho que eu falei 1 Pedro, né? Segunda a Pedro, perdão. Aqui a gente, eu tenho ponto aqui, tá falando para mim. É segunda. Não é, não é. Ai, ai. Cadê Pedro na minha Bíblia? Ai, ai, ai. Sumiu Pedrão daqui. Cadê Pedro? 2 Pedro. Aqui. No capítulo 1, versículo 20 e 21. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Cuidado. Ah, porque Deus falou isso, porque Deus me usou para fazer isso, porque Deus mandou fazer assim. Toma cuidado com isso, tá? E para os irmãos que estão assistindo essa live, para os irmãos que estão aqui, como é que eu faço para saber se é de Deus ou não, se às vezes foi meu líder que falou isso? Procura na Bíblia. O que a Bíblia fala, nós falamos. O que a Bíblia cala, nós calamos. Se não está no contexto bíblico,
Esquece. Joga fora, refuta, tá? O Senhor não vai ficar bravo com você. A prova disso eu tenho lá em Deuteronômio, que fala, quando o profeta falar da boca dele e não se cumprir, nem tenha medo dele. Deuteronômio fala isso, o próprio Deus falando isso para o povo. Vamos lá. O que significa, então, fazer teologia é acima de tudo? Amor, profundo amor e compaixão pelas almas perdidas. Quando você estuda teologia, você demonstra em atitudes o profundo amor, o profundo carinho que você tem, a compaixão pelas almas perdidas, porque você não quer mais dar um pasto envenenado para o seu rebanho. E eu falo isso porque, se é do conhecimento dos irmãos, não importa, isso não me agrega nada na minha vida, mas eu não fiz, eu já fiz vários cursos teológicos, eu gosto muito de estudar, é uma coisa que está em mim. E todos eles, quando você vai pesquisar num curso de teologia, a nível de reconhecimento pelo MEC, ou a nível teologia mesmo, que não abarca só a teologia da sua igreja, protestante, nem reformada, nem nada disso, que você pega uma teologia que fala sobre todas as religiões e tal, todas os sites de busca, todos vão falar que o seu serviço é voluntário, que você pode vir a ter um reconhecimento financeiro se você conseguir uma entidade privada, se você conseguir um trabalho em alguma instituição, uma coisa e outra. Mas, no geral, você pode pesquisar lá, quando se fala em teologia, não tem retorno financeiro. Porque você vai aconselhar, você vai pregar, você vai fazer isso, você vai aquilo. Tudo, eu gosto muito, a minha área que eu me dedico muito é a área de ensino da palavra de Deus, não é de reteté, não é de bater púlpito, não é de dancinha na frente. Eu faço isso na minha aula, sabe? Mas eu faço porque eu sou assim. Mas nenhum negócio desse tem um reconhecimento financeiro. Tá? Existem sim instituições sérias, existem faculdades tal que pagam por professores, existem igrejas sim que pagam teólogos para ser professor, existe, mas não é a nossa ambição quando você vai procurar teologia. É diferente, por exemplo, quando você vai procurar contabilidade. Não, eu quero montar um escritório, quero ter dinheiro, quero trabalhar num banco, quero fazer não sei o quê. Quando você fala, eu quero ser engenheiro, né? Eu quero entrar numa empresa, eu quero entrar numa multinacional. Teologia não visa isso. Teologia é um conhecimento. Ah, mas então você não pode ganhar dinheiro com teologia? Pode, deve. Quem dera se a gente pudesse fazer isso, porque daí a nossa vida seria apenas estudar a Bíblia o dia todo, né? Isso é uma bênção na nossa vida. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Então, não é a nossa ambição. Então, quando você procura teologia, Patrícia, você não procura com a visão, não, eu vou ser bem-sucedido, eu vou conseguir sustentar minha casa, não. Muito pelo contrário. Eu já tenho uma função. A minha, por exemplo, graças a Deus, eu sou professor de música, eu sou maestro, é isso que é o meu ganha-pão. A teologia veio como agregado na minha vida e graças a Deus eu ensino com muita felicidade isso, com muito amor. Mas, se eu pensasse, não, a teologia que vai trazer o sustento para casa é um grande engano. Tá? Como eu falei, existem teólogos e teólogos, tá? Por favor. Ah, mas tem teólogo que ganha dinheiro e é sério? Tem também, tá? Tudo depende do local, da situação. Você nunca estuda teologia para ganhar dinheiro numa cidade como Capão Bonito. Não estou dizendo que não tem como, mas você nunca faz com esse objetivo. Não é objetivo de vida ganhar dinheiro. Então, fazer teologia, acima de tudo, é amor profundo às almas, compaixão por elas. Ponto 1.2. Uma adequada teologia possibilita o desenvolvimento das nações. Eu achei muito importante também isso aqui, ó. Gerando uma igreja sadia e bem nutrida. Eu tive um maestro que foi meu professor de música, e ele falava assim, ele tinha muitas lições filosóficas que ele passava para a gente durante a aula. E a gente concordava com ele em alguns pontos, né? E ele falava assim, olha, se você não vai conseguir mudar a cidade, você não vai conseguir mudar o seu bairro. Você não vai conseguir mudar o seu bairro, você não vai conseguir mudar a cidade. Piorou o mundo, né? Esquece. Mas mude, pelo menos, aquelas crianças que você está ensinando música a ter uma visão melhor da vida.
E é uma coisa que eu ficava pensando. E aqui essa lição veio bem de encontro com isso, Márcio. Porque ele fala assim, ó, gerando uma igreja sadia e bem nutrida. Quando eu ensino teologia para a igreja, quando eu faço isso com essa característica, eu estou cuidando de um rebanho de, vamos dizer, igual a nossa igreja aqui, uma média de 300 pessoas, que vão estar bem nutridas, bem sadias, e vão avisar mais pelo menos 2 lá fora, já são 900 pessoas que vão ter o conhecimento da palavra de Deus. E essas pessoas falam, sabia que fulano falou isso, que está indo naquela igreja e tal, e a igreja ensinou isso para ele? E essa palavra vai disseminando, quando você vê, você mudou uma sociedade. Mas aí que está, bem nutrida. Quando eu falo sadia e bem nutrida, eu não estou falando com pregação, com revelação, revelamento. Revelamento, já tem coisa que é até revelamento. Revelação Kodak, daquelas bem furadas mesmo. Aquelas revelação genérica. Aqui no meio dessa igreja tem uma pessoa que está esticando o braço. Sabe? Então, já um se manifestou aqui de alegria. Entendeu? Então, esse tipo de situação, cuidado com isso. Vamos, uma igreja sadia, bem nutrida. Outra coisa, uma adequada teologia possibilita o desenvolvimento das nações, evitando desastres doutrinários, igrejas híbridas. Aqui eu termino o dia de hoje, tá? E aí semana que vem a gente continua o ponto 2. O que seria isso? Evitando desastres doutrinários. Pessoas que leem a Bíblia de qualquer maneira, sem o cuidado teológico de entender a fundo em que ramo da teologia aquilo que você leu está ligado, gente. Como eu falei, a teologia, ela tem por si só, deixa eu até falar bem rapidinho aqui, não vou me estender sobre isso, porque eu quero deixar para a semana que vem. A teologia, isso aí eu tenho que anotar, que senão eu não lembrava. A teologia ela possui algumas divisões. Existe a teologia exegética, histórica, bíblica, sistemática, dogmática, prática e natural. Tá? Tudo isso eu vou falar semana que vem, se o supervisor superintendente me autorizar. Mas eu queria parar agora na sistemática, só por um pouquinho. Então, aquilo que você leu na Bíblia, você tem que ver em que doutrina está ligada. Dentro da teologia sistemática, nós temos cristologia, paractologia, cristologia, o estudo de Cristo. Cristo, tá, gente? Quando eu falo Cristo, eu não estou falando de Jesus, tá? Jesus é o Cristo. Então, ele está inserido nesse contexto. Mas o que era o papel Cristo, tá? Messias, prometido. Então, cristologia, paraclitologia, Espírito Santo, estudo do Espírito Santo, angelologia, anjos, cuidado esse negócio que vê anjo voando na igreja, daí o irmãozinho lá sobe e fala assim, nossa, mas eu não vi nada, tá? Toma cuidado com isso. Armatiologia, amartiologia, a doutrina do pecado. Então, quando você lê um contexto bíblico, em que vertente está ligada esse contexto? Antropologia, o estudo do homem dentro da criação. Isso é muito importante. Você não fala do homem como o homem, ser humano perfeito, e é ele que, porque pelo homem, por ele, para ele, dele, são todas as coisas. Não. Isso é para Jesus. O que para o homem não é nada. Tá? Para o homem, só, como diz o pastor Júnior, só o pecado que nós carregamos no nosso encalço e a mente enganosa que o homem tem, o coração mau, enganoso e perverso. Aí nós vamos estudar sobre eclesiologia, o estudo da igreja, não a igreja instituição, paz e amor, Assembleia de Deus, não é isso. A igreja de Cristo, a igreja com I maiúsculo, tá? Não é igrejas, tá? Igrejas com S, plural, foi a ramificação. Não, porque eu não concordo com isso, então eu vou montar. Eu sempre brinco, né? O camarada não concorda com a coisa que o bispo fez aqui, aí ele abre um botequinho ali e abre um salão para ele. É a igreja dos Absalão, né? Se revolta com Davi, vai lá e abre um outro reino do lado. É bem assim. Então,
o que acontece? Aqui nós estamos falando da eclesiologia, a igreja, ou seja, que vem do termo grego ek, que quer dizer tirado para fora. Ek, eclesiologia. Escatologia, a doutrina das últimas coisas, aquilo que vai acontecer lá nos últimos dias. E a soteriologia. Soteriologia quer dizer a doutrina da salvação, que aí entra a morte de Cristo no Calvário e tudo mais. Então, são essas vertentes. Então, você pegou um texto bíblico, vai para essa linha e veja, bem, qual a linha aqui? Está falando sobre pecado. Então, é a martiologia. O que eu preciso saber de amartiologia que vai me respaldar sobre isso? Amém? Isso é importante. A gente vai falar isso na próxima aula. Então, evita desastres doutrinários, achismos, falar aquilo que a Bíblia não fala. E também igrejas híbridas. O que são igrejas híbridas? Por exemplo, a Patrícia, ela não é paz e amor desde criancinha. Ela não nasceu paz e amoriana. Ela nasceu de um outro... Eu vou fazer um simulado aqui, tá bom? Ela nasceu lá no Candomblé, tá? E aí ela chega do Candomblé, aceita Jesus e tal, mas ela fala assim, não, mas lá no terreiro a gente fazia assim. E aí começa a ter algumas coisas híbridas no meio da igreja. É muito importante, lá no terreiro a gente distribuía sal grosso, para tirar... É isso? Ajude eu aí, Paula. É isso, né? Distribuir sal grosso para tirar mal olhado, para tirar não sei o quê. Daí. Então, resultado. Aí ela vai achar que orando pelo sal e distribuindo, e você jogando no meio da sua casa, vai tirar o espírito mal que está na sua casa. Então, já veio o ensino híbrido, já veio uma coisinha. Se ela tivesse passado pelo discipulado, consolidação e o envio, de fato, por todos os processos, ela já ia entender que sal grosso no meio da casa não vai resolver o meu problema. Meu problema é Cristo no meu lar. E não sal grosso que eu joguei, porque o pastor orou pelo sal e o sal tá ungido. Falta de teologia. Tá? E tem gente que fala mal de teologia ainda. Ai, como eu fico bravo com isso. Então não pode ter igrejas híbridas. Você tem que entender isso aí. Para concluir. E daí eu estou terminando, terminando essa parte. Nas igrejas de hoje, encontramos basicamente dois grupos distintos. Quais são eles? Os que defendem o estudo da teologia e outros que acreditam que a teologia sendo promotora do esfriamento da fé. Pois bem, agora vem meu contato muito legal com a Patrícia. Pois bem, Patrícia, você que acha que a teologia esfria a igreja, quando você lê, analisa e reflete um texto bíblico, já está fazendo teologia. Portanto, faça sempre uma boa teologia. Essa é a nossa frase final de hoje.